E aí, pessoal, o Gaspediatra Charles Angeli, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo para 2024. E seguimos na apresentação de casos clínicos. Então, esse caso é muito interessante. Como eu anunciei ali na capa, ninguém descobria o que essa criança tinha. E eu vou contar para vocês um caso que é bem interessante. Uma criança, menina de 6 anos, mas já atendi diversas outras crianças com essa mesma queixa e essa mesma patologia. Então, diversas pessoas me perguntam aqui no YouTube, relatam que o seu filho tem uma dor crônica, que ninguém compreende o que é, ninguém consegue encontrar a causa, e eu vou mostrar para vocês o que pode ser. Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o fim, que eu explico direitinho. Aproveita, clica no curtir, compartilha ele, comenta aqui embaixo de onde você é. Assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e transmite para mais pessoas, e a gente pode ajudar mais gente que enfrenta essa situação, esse quadro de crianças com dor crônica abdominal, que aqui do meu canal são os vídeos que mais são visualizados. Então essa é uma queixa extremamente frequente em crianças. Existem diversas causas, as pessoas me perguntam aqui o que pode ser. Então assim, pode ser muita coisa, desde problemas orgânicos até fisiológicos. Então acompanhe aqui meu canal, existe toda uma playlist sobre dor abdominal já, que eu comento, dê uma olhada. Clique aqui na sinetinha para receber todos esses vídeos de 2024, que aqui eu vou apresentar uma série de casos clínicos, contando para vocês a minha experiência, os meus achados, os tratamentos e aquilo que você tem que observar no seu filho. Muito bem. Esta menina, ela tinha 6 anos e ela tinha um quadro de uma dor abdominal que a mãe relatava ao redor do umbigo. Ali, na minha comunidade agora, eu vou deixar uma imagem que fala das regiões do abdômen, tá? Que baseado na localização da dor, em qual região esta dor é referida, a gente pode imaginar patologias. O primeiro vídeo dessa série, eu contei para vocês uma criança que tinha uma dor na região epigástrica do estômago, era uma gastrite, e ela melhorou sem medicações. Então, se você não viu, assista esse vídeo, você vai ver que incrível esse caso, e ele se repete em muitas famílias. Então, olha só, voltando. Essa criança, então, tinha um quadro de dor que se arrastava há mais de 2 anos. E a família já tinha procurado ajuda em diversos momentos em pronto-socorro, com pediatras. E todo mundo investigava. A criança veio com 3 ecografias já feitas, todas normais, tá? Com exames de sangue, aquilo que eu comento assim na investigação da dor abdominal, a dor dependendo da região. Então a semana passada a dor era no epigastro aqui em cima, então a gente ali investiga problemas na vesícula, no fígado, no pâncreas, nos rins e no estômago. Aqui a dor é na região periumbilical, região ao redor do umbigo. Então, quando a dor é referida pelas crianças nesta região, elas põem a mão em cima do umbigo e dizem dói aqui. Normalmente essa dor é incólica, ela vai e vem, ela melhora sozinho, sem medicações. É uma dor que às vezes a criança para de brincar, para de comer, porque está com dor. E é o caso dessa menina, ela referia dor principalmente após comer e muitas vezes enquanto estava brincando. Na escola também, fazendo com que a escola ligasse para a família, fosse buscar a criança na escola, interferindo muito na rotina e na dinâmica da criança e da família. Então vejam só como é importante a gente, sempre que uma criança tem dor, a gente prestar muita atenção nas queixas e fazer a investigação correta. Vejam bem, então essa criança tinha já exames, aqueles que eu cito, hemograma, marcador de inflamação, já tinha investigado doença celíaca, já tinha tentado retirar o glúten e não encontrava. A família relatava para mim que quando eu pergunto essa dor depois de comer, a primeira pergunta que eu faço, e faça essa pergunta para você mesmo e observe, depois de que alimento o seu filho refere dor? E essa criança referia dor para qualquer alimento, assim, era no almoço, era no café da manhã, na janta, às vezes no lanche da escola, e não tinha nada demais, assim, eram alimentos saudáveis, a família já não usava substâncias com glutamato, que eu comento que é um veneno, né? Com ultraprocessados, mas tinha uma alimentação boa.
e então não existia um alimento específico que provocava dor. Mas já tinha investigado intolerância à lactose, doença celíaca, tentado retirar esses alimentos, leite e glúten, sem sucesso, a dor não melhorava. Aí é indagado a família, não existe história familiar de nenhuma patologia dessas doença celíaca, intolerância à lactose, doença inflamatória intestinal, câncer, diabetes mellitus, problemas de tireoide, mas tudo isso a criança já tinha investigado. E era uma criança que crescia bem, extremamente ativa, estava bem na escola, ela dormia bem, ela tinha bons hábitos alimentares, ela brincava quando não tinha dor, não tinha nada. E indagando sobre hábitos de urinários normais e de fezes, a família me relatou que a criança fazia cocô todo dia e que estava tudo bem. Aí eu mostrei essa tabela aqui ao lado, que é a escala de Bristol, e perguntei para a mãe qual que era o cocô que a criança fazia. E a mãe, me mostrou que a criança fazia o número 1 ou 2. O número 1 ou 2, ele é um padrão de constipação, tá? E a constipação provoca dor. Então vejam bem, uma criança que evacuava todos os dias, para a família aquilo estava tudo bem, mas aí faltava um exame, um simples exame que eu já solicito de largada nesses casos, que é um raio-x simples de abdômen. E tá aqui o raio-x, ó. Então você veja onde eu circulei ali, é onde existe acúmulo de fezes em todas as regiões do intestino grosso, do cólon, no reto, no cólon ascendente, no transverso e no descendente e no sigmoide. Todas as regiões com fezes já formadas. E isso é o que a gente caracteriza como um intestino lento. Esse quadro de intestino lento, ele tem bem a característica dessa dor, que é uma dor que dá depois que se come. Por quê? Porque existe o que a gente chama de reflexo gastrocólico. É um reflexo que assim que enchemos o estômago, o cérebro manda informações para o intestino esvaziar e trabalhar. Como o intestino dessa criança estava repleto de fezes, ela sentia dor referida na região do umbigo. Então, o que eu fiz com essa criança foi usar uma medicação laxativa, um laxante suave e muita atenção. Aqui eu vou deixar no final desse vídeo já um vídeo que eu fiz sobre os laxantes, mostrando para vocês que existem laxantes seguros e laxantes perigosos para crianças, inclusive contraindicados. Então, sempre faça o tratamento com orientação de um profissional que entenda o que está fazendo e que dê para o seu filho um laxante que funcione bem e que não tenha efeitos colaterais a longo prazo e nem efeitos colaterais sérios. E principalmente, não acostume o intestino, que as pessoas chamam de viciar o intestino. Então, é muito importante o tratamento certo. Essa criança, então, começou o tratamento, combinei com a família retornar um mês depois, e aí, no retorno, a criança já não referia mais dor. Aí mostrei novamente a tabela, a escala de Bristol, e a mãe me referiu que as fezes tinham mudado para o padrão 4 em geral, mostrando que as fezes aí estavam saindo mais úmidas, não estavam acumulando mais no intestino e essa dor melhorou. Duas coisas acontecem aqui. A primeira delas é o tratamento correto. Mas tem mais uma coisa muito importante na dor abdominal infantil, que você que é mãe, pai, vai entender o que eu estou falando agora. É você saber que o seu filho não tem uma doença séria, que descartou várias doenças e que sabe que a situação é fisiológica e vai melhorar com o tratamento. Essa acomodação psicológica, livrar a família desse peso do medo de uma doença séria, de uma doença perigosa, faz com que muitas vezes a dor também melhore mais rapidamente. A criança não leve esse estresse, essa ansiedade da família para ela mesma. E quando ela tem dor, ela pode já não sentir mais dor. E é o que eu falo para esses casos assim, que muitas vezes a criança acha que o que ela tem é dor, mas ela não tem dor
propriamente dita. Ela não tem uma inflamação no intestino, ela sente o seu intestino trabalhando e associa aquilo como um quadro doloroso, pela ansiedade, pela preocupação de aquilo ser um problema mais sério. Então, quando a criança entende que aquilo é vontade de fazer cocô, e ela faz o cocô com a ajuda do laxativo, o intestino fica mais vazio e ela para de ter dor. Olha que interessante. E esse é um quadro de dor abdominal associada à constipação e ao intestino lento, tá? Porque muitas vezes, você vai ver meus vídeos de constipação, eu falo que a constipação é caracterizada pela dificuldade de evacuação, pela ausência de evacuação por fezes que são duras, que machucam, que provocam fissuras, hemorroidas. Então, isso é um quadro clássico de constipação. Mas existe a constipação do intestino lento, que é isso. São pessoas que evacuam todo dia, mas fezes que não esvaziam satisfatoriamente o intestino grosso, provocando uma dor. Vejam só, esse caso ele ilustra diversos outros casos que eu atendi com essa mesma queixa, essa mesma evolução, esse mesmo tratamento. É uma situação bem frequente. Então, se você tem o seu filho que tem dor abdominal, observe, faça um raio-x, peça ao seu pediatra fazer um raio-x e veja, mas preste atenção. Esses laudos que eu peço aqui, eles vêm descritos como normais, tá? Porque o radiologista, ele olha e vê, ele vê fezes, ele visualiza fezes no intestino. Então, ele coloca lá no laudo, padrão usual de fezes no intestino, ok? Mas, se a gente analisar com calma aquele raio-x que eu mostrei ali, a gente vai ver que esse acúmulo é em todos os cólons, já de fezes formadas, e que a criança melhora no momento que melhora o padrão e a consistência das fezes. Então, preste muita atenção nisso. O raio-x vem descrito como normal, mas é um padrão de intestino lento e melhora com o tratamento laxativo. Certo, galera? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo. Se você precisar da minha ajuda, eu atendo online para todo o Brasil esses casos de constipação, de dor abdominal crônica. Então, você pode me procurar no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, o link dele. Você encontra o link na bio para marcar uma consulta comigo, certo? Aguardo todos vocês e até o próximo vídeo.